Olá pessoal, vamos começar a estudar o direito empresarial. Direito empresarial especificamente na parte do direito de empresa mesmo. A gente sabe que o direito empresarial ele é subdividido em teoria geral da empresa, o direito societário, que é o objetivo da nossa análise inicial aqui, mas também tem a parte de títulos de crédito e o próprio direito falimentar. Nosso objetivo específico é ficar aqui na parte da teoria geral da empresa e também do direito societário. Veja, quando a gente fala em direito empresarial, a gente começa trabalhando primeiramente a fonte ou as fontes desse ramo do direito. O direito empresarial ele faz parte do que a gente chama de ramo do direito privado. E aí, dentro dessa ideia, a gente tem algumas fontes da onde se extrai a nossa disciplina. A principal delas, a maior, é a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal existe um capítulo destinado ao que a gente chama de ordem econômico-financeira. E ali, artigo 170, 171 em diante, a gente tem alguns dispositivos que a gente extrai para entender a nossa disciplina. Lá, especificamente, questão principiológica, os princípios. Então, a gente vai encontrar que o direito brasileiro é pautado no princípio da livre iniciativa, pautado no princípio da função função social da propriedade, é pautado também no princípio no livre exercício da profissão, enfim, características inerentes ao sistema econômico que vige no Brasil, que é o sistema capitalista. Então a gente sabe que existe a livre iniciativa privada, que existe a função social da propriedade, que existe a liberdade no exercício da profissão, que por regra não depende de autorização, salvo aquelas hipóteses que dependem de autorização, e a gente vai vendo isso com calma no nosso curso. A gente tem também como fonte importante do direito empresarial o próprio Código Civil. O Código Civil ele possui 2.046 artigos, ele é dividido em duas partes, tem a parte geral e tem a parte especial. A parte geral, a gente tem um livro de pessoas, o livro de bens, o livro de negócio jurídico. A parte especial, a gente tem um livro de obrigações, um livro de direito de empresa e também um livro de direito das coisas, direito de família e de direito de sucessões. Então, perceba que o livro 2 do Código Civil, em relação à sua parte especial, ele destina a tratar do que seria o direito de empresa, ou, em outras palavras, direito empresarial. Vai lá do artigo 966 até o artigo 1195 do Código Civil. Basicamente, é ali a fonte principal do nosso estudo. Do 1196 em diante, já começa a parte de posse, propriedade, enfim, direito das coisas. Então, percebam que a gente não vai encontrar um código empresarial. Não existe um código empresarial. Existe como fonte mesmo básica de extrair o nosso entendimento da disciplina, o próprio Código Civil. Pois bem, já disse para vocês que o direito empresarial ele é um ramo ou um sub-ramo do direito privado, ele é considerado um ramo ou um sub-ramo do direito privado, e existe no Brasil essa distinção de direito privado. Uma parte é direito civil, outra parte é direito empresarial. Isso é inspirado no modelo italiano que, enfim, introduziu no mundo jurídico a teoria geral da empresa. Mas antes do modelo italiano, a gente tinha o modelo francês, através da teoria dos atos do comércio, ou teoria geral dos atos do comércio. É o que predominou no Brasil durante muitos anos. O Brasil adotava no século XIX, da metade do século XIX, a partir de 1850 com o Código Comercial, até praticamente 2002, quando entrou em vigência o Código Civil, a teoria dos atos do comércio. Existe ainda o chamado Código Comercial Brasileiro, dessa época de 1850, uma das leis mais antigas em vigência no Brasil. Esse Código Comercial era dividido em 3 partes. Uma parte destinada à teoria do comércio, então definia o que era comércio, o que era comerciante. Uma parte dedicada ao que a gente chama de comércio marítimo e outra parte dedicada ao direito falimentar. Pois bem,
A parte dedicada ao direito falimentar, ela foi revogada em 1945, quando da entrada em vigência de um decreto-lei que instituiu no Brasil a Lei de Concordato em Falência, que era o Decreto-Lei 7761 de 1945. Esse decreto-lei só veio ser revogado em 2005 através da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e de Falência. Mas entendam, em 45 foi revogada a parte do direito falimentar do Código Comercial. Anos depois, em 2002, foi revogada a parte que destinava lá a tratar de comércio, a tratar de comerciante, a partir do momento que entrou em vigência o Código Civil Brasileiro. Foi nesse momento que houve uma ruptura da teoria adotada pelo Brasil, que a partir desse momento da entrada em vigência do Código Civil passou a ser a teoria geral da empresa e não mais a teoria geral dos atos do comércio. E por fim, uma última e única parte do Código Comercial permaneceu em vigência. Por isso que ele não foi revogado em sua íntegra, que foi a parte destinada ao comércio marítimo. O comércio marítimo ainda encontra disposição lá no Código Comercial. Pois bem, qual que é a diferença de teoria do atos do comércio para a teoria geral da empresa? Na primeira, de modelo de inspiração francês, a gente não tinha basicamente uma clara distinção entre o que era direito comercial e o que era direito civil. Tanto é que o Código Civil francês, ele é bem misturado em relação ao que é direito comercial e o que é direito civil. Quem propõe essa clara distinção e essa ruptura foi a França na época de Mussolini, na década de 40, onde eles separaram uma coisa é direito de empresa, outra coisa é direito civil. Então, o Brasil tem a distinção dessa ideia aí a partir dessas duas concepções. Mas a teoria dos atos do comércio, ela foi basicamente abolida do direito brasileiro porque ela era muito restritiva. Só era considerado comércio aquilo que estivesse taxativamente previsto na lei. E entendam que o Código Comercial era do século XIX. Muitas das atividades que existiam lá em 2001 ou no início de 2002, por exemplo, não existiam em 1850. E aí você não tinha a classificação do que viria a ser comerciante, se não tivesse lá dentro esculpido. Então, por esse motivo aí, o legislador resolveu abolir com esse sistema ultrapassado de comércio, de comerciante. Hoje em dia se fala empresa e empresário. Embora a gente ainda vá encontrar muitos autores se referindo ao direito comercial. Até pelos usos, pelos costumes, não está errado. Autores bem renomados, como Fábio Leo Coelho, por exemplo, usa a sua doutrina através da nomenclatura de manual de direito comercial, por exemplo. Pois bem, feitas essas considerações, a gente tem um primeiro papel aqui, que é o papel de entender o que é empresário. Portanto, o que é empresa, o que não é empresário, quem pode ser considerado empresário, quais são os requisitos, qual que é a situação referente ao empresário casado, se depende de registro, se não depende. Essa é, então, a análise inicial que a gente fará no nosso curso. Entendam, empresário traz o conceito através do artigo 966 do Código Civil. Lá no 966 a gente tem o seguinte conceito: considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada cujo objetivo seja fazer circular ou fazer produzir bens ou serviços. Então, empresário é isso, é aquele que exerce profissionalmente. Quando o legislador fala profissionalmente, ele está dizendo que profissionalmente pressupõe habitualidade, pressupõe continuidade. É aquilo que ele faz todos os dias, é o seu modus vivendi. Esse é considerado empresário. Aquele que compra um carro hoje para revender amanhã e só vai fazer isso de novo daqui a 5 anos, por mais que esteja exercendo uma atividade econômica, produzindo ou circulando bens e serviços, isso não é considerado empresário. Requer, para ser empresário, esse primeiro pressuposto aí da habitualidade, da continuidade, que é exercer profissionalmente. Então, empresário é quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada. O que é uma atividade econômica organizada? Atividade econômica pressupõe finalidade lucrativa. Então, eu só sou considerado empresário se o intuito da minha atividade é o lucro. Se eu não tenho como objetivo buscar o lucro, como, por exemplo, uma associação sem fins lucrativos, ela não é empresária, justamente porque ela não tem essa finalidade lucrativa. Então, profissional, empresário é quem exerce profissionalmente, ou seja, de forma organizada, atividade econômica com objetivo de lucro, com o objetivo de fazer, produzir ou circular bens ou serviços. Então, é empresário tanto aquele que produz um bem ou um serviço, quanto aquele que não produz, mas que faz girar esse produto ou esse serviço, comercializa esse produto ou esse serviço. Esse é o conceito de empresário no Brasil. A gente diz que para ser empresário não depende de CNPJ, não depende de registro na junta comercial. Depois vocês vão entender melhor o porquê disso daí. Mas para ser empresário, basta que esteja inserido nessa definição do caput do 966 e não esteja enquadrado no parágrafo único do 966, que eu já vou passar a expor para vocês, além de outros requisitos. Tá? Então, primeiro, para ser considerado empresário, é que eu esteja inserido dentro dessa definição do caput. O parágrafo único vai dizer o seguinte, contrariando o caput. Ou seja, mesmo que eu preenchesse, porventura, as hipóteses aí do caput 966, eu não vou ser considerado empresário se eu exercer uma atividade intelectual de natureza literária, científica ou artística, ainda que com o auxílio de colaboradores ou auxiliares, salvo se a profissão constituir um elemento da empresa. Então, basicamente, é isso que vai dizer o artigo 966, parágrafo único. Vamos com calma analisar o que vem a ser esse artigo 966, parágrafo único aí. Não se considera empresário quem exerce profissionalmente... não se considera empresário quem exerce profissão literária, científica ou artística de natureza intelectual. O que seria uma profissão intelectual de natureza literária? É um autor de livro, é um redator de uma peça, é um roteirista de um filme. Esse mesmo que exerce uma profissão dessa natureza com objetivo de lucro, de forma organizada, de forma reiterada e habitual, ele não é considerado empresário por uma presunção ex vilege, ou seja, uma presunção legal. Quis o legislador que ele não fosse enquadrado como empresário. Não é considerado empresário também aquele que exerce uma profissão intelectual de natureza científica. Então, os técnicos, por exemplo, profissionais liberais, advogados, médicos, veterinários, dentistas, que mais? Contador. Enfim, esses profissionais aí são profissionais intelectuais de natureza científica. E também não é considerado empresário quem exerce uma profissão intelectual de natureza artística. É um ator, é um bailarino, enfim, é um artista plástico, um pintor, um desenhista. Esses também, mesmo se exercerem uma profissão, uma atividade ali de natureza econômica, de forma reiterada e habitual, não serão considerados empresários, pois quis o legislador assim. Aí lá na parte final da redação vai dizer, ainda que com o auxílio de colaboradores ou auxiliares. Imagina o seguinte exemplo, vamos pegar um médico. O médico a gente já viu que ele não é considerado empresário. Mas imaginemos que ele tenha lá uma secretária, que ele tenha uma telefonista, que ele tenha um enfermeiro trabalhando, auxiliando o seu serviço. Vai dizer o parágrafo único que, mesmo assim, ele não é considerado empresário. Ou seja, ainda que com o auxílio de colaboradores ou auxiliares. E, por fim, vai dizer o legislador, salvo se a profissão constituir um elemento da empresa. É um termo bastante obscuro, a gente precisa entender o que vem a ser isso daí, que não é de fácil compreensão. Quando ele diz, salvo se a profissão constitui um elemento da empresa, ele está dizendo o seguinte, imagine o seguinte exemplo, um médico, vamos pegar um médico, abrir um consultório, no início só era ele atendendo, começou a ter uma demanda maior, ele acabou contratando uma secretária, uma auxiliar nesse sentido. Depois contratou uma telefonista, depois contratou um enfermeiro,
Enfim, chegou um momento que não cabiam mais essas pessoas num consultório pequeno que ele tinha. Ele acabou se associando, por exemplo, a mais um médico ali e resolveram fundar uma clínica. Vários e vários leitos, várias e várias salas. O nome da clínica era Só Ossos. Era um ortopedista, imaginemos assim. E aí nessa clínica ele colocou outras especialidades médicas. Era o ortopedista, era o pediatra, era um nutricionista, por exemplo, auxiliares técnicos, enfermeiros, colocou uma lanchonete fit lá dentro da clínica. Enfim, nesse momento a sua atividade médico ela é apenas mais um dos elementos da empresa. A empresa é a Só Ossos. A sua prática ali de ortopedia é apenas um dos elementos, um dos serviços que oferecem aquela clínica. Então, nesse exemplo aqui, se insere o que o legislador quis dizer, quando ele fala, salvo se a profissão constituir um elemento da empresa. A empresa tem outros elementos, a profissão dele é um elemento da empresa. Então, quando a sua profissão deixa de ser a referência e as pessoas passam a buscar a clínica Só Ossos e não mais o doutor Marcelo, por exemplo, aí você tem a constituição de um empresário. Essa é a previsão, portanto, do parágrafo único do artigo 966. Então, a gente viu o que é empresário, a gente viu o que não é empresário no direito brasileiro. No próximo vídeo, a gente tem tudo isso no material também, no próximo vídeo a gente vai... É importante que vocês acompanhem pelo material, mas no próximo vídeo a gente vai falar dos requisitos para eu poder ser empresário, capacidade civil, não tem impedimento legal, além de outros temas que a gente tem a analisar ainda. Bons estudos para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.